Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos nos recordar aí dos 50 anos da edição do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5, que suspendeu as atividades do Parlamento Brasileiro por um ano, deu poderes quase que ilimitados, para o presidente general da República Brasileira, consolidando um dos momentos mais duros e tristes da nossa história durante a ditadura militar. A gente precisa, então, entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, você se recorda que esse momento político no Brasil, ele reflete, antes de mais nada, um momento político internacional. Nós temos nos debatido nas últimas aulas falando a respeito disso, porque é muito importante você tentar entender o contexto em que as situações ocorrem. Ao final da Segunda Guerra Mundial, já falamos isso em aula anterior, nós tínhamos um contexto de bipolaridade, de velha ordem mundial. O famoso conflito leste versus oeste, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Era um conflito de ordem ideológica, capitalismo versus socialismo, era um conflito por busca de áreas de influência, era um conflito armamentista, nuclear e espacial. Bom, dentro desse contexto, o Brasil se colocava dentro do bloco ocidental. Lembre-se que Getúlio Vargas envia a Força Expedicionária Brasileira para lutar ao lado dos americanos na Itália, mas lembre-se, isso foi feito com uma contrapartida, que os americanos dessem a tecnologia e o dinheiro capazes de construir a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, que era fundamental, era uma pedra angular do processo de industrialização brasileiro. O Brasil, então, manda a Força Expedicionária Brasileira para a Itália e, ao mesmo tempo, cede a base aeronaval de Natal, no Rio Grande do Norte, para os americanos. A gente sabe, então, que a relação entre Brasil e Estados Unidos, neste momento, era uma relação umbilical. O Brasil estava na área de influência norte-americana. Ocorre que, em 1959, Raul Castro, Fidel Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara chegaram ao poder em Cuba, depondo Fulgêncio Batista, que era um lacaio dos Estados Unidos, se locupletando no poder em troca da miséria do seu próprio povo. Num primeiro momento, a ascensão de Fidel Castro ao poder se dá por um movimento nacionalista cubano. Porém, depois que os Estados Unidos financiaram os contra-revolucionários numa tentativa de tomada do poder de Fidel Castro pela invasão da Baía dos Porcos, o regime de Fidel Castro se aproxima da União Soviética e Cuba passa a ser considerado uma grande vitrine do socialismo na América Latina. Os Estados Unidos, então, reforçam a sua política do chamado Big Stick. Fale baixo e ande com um porrete do lado. O porrete do lado era a presença militar americana, com a sua frota, não só no Atlântico Sul, mas também na área do Caribe. Pois bem, ocorre que o médico argentino Ernesto Che Guevara sai de Cuba e vai propor o socialismo na Bolívia, onde é perseguido, capturado e morto. E isso acendeu todos os sinais de alerta de que havia uma tentativa de espalhamento da influência comunista sobre a América Latina. E aí vem os fatos no Brasil. De 1950 a 53, Getúlio Vargas tem o segundo governo no nosso país. Acusado lá o seu governo, de corrupção, e obviamente as forças opositoras conservadoras a Getúlio Vargas se apropriavam cada vez mais de parcelas do Congresso Nacional. Getúlio Vargas vai lá e dá um tiro no peito. Ele morre, mas mata com isso a possibilidade de que os grupos conservadores alcancem o poder logo de imediato. A gente vai ter um governo de transição,
que será o governo Café Filho, de 1953 até 56. Em 1956, JK assume o poder e vai comandar o Brasil de 56 a 61. Em 61, a gente tem uma situação que muitas vezes só ocorre no Brasil, né? É uma jabuticaba brasileira, né? Você sabe que jabuticaba é um fruto que só existe no Brasil, ele não existe em nenhum outro lugar do mundo, e por isso a gente diz que uma coisa é jabuticaba quando só existe aqui. O Brasil criou um sistema eleitoral que permitia que você votasse num candidato para presidente de uma chapa e no vice de outra chapa. A sociedade brasileira, dividida como estava, votou majoritariamente num conservador para presidente e num progressista para vice, né? Jânio Quadros ganha a campanha, e olha que interessante para o momento atual. Jânio Quadros ganha a campanha com o lema varre, varre, vassourinha, que era para varrer para fora da política brasileira a corrupção. Olha que interessante, né? Jânio Quadros, conservador, ganha a presidência, mas para vice ganha João Goulart, o Jango, que era considerado um progressista. Portanto, você tinha uma situação esdrúxula, né? Um presidente conservador e um vice-presidente progressista. A gente sabe que Jânio Quadros manda João Goulart em viagem oficial à China comunista, à República Popular da China, e nós sabemos que nesse interim, né, Jânio Quadros resolve fazer a renúncia. Segundo um sobrinho neto dele, ele havia revelado no final da sua vida que ele havia, né, pedido a renúncia acreditando que o parlamento brasileiro não iria aceitar e queria garantir, né, ele na presidência da República com mais poderes para implantar o grupo de reformas conservadores que ele desejava. Isso porque Jango era considerado um progressista. Alguns diziam que Jango era comunista, embora Jango nunca tenha flertado com isso, né? Mas Jango estava em viagem oficial à China comunista e boa parte da população não entendia que quem o mandou para lá foi o próprio presidente conservador, Jânio Quadros. Resultado, Jânio pede a renúncia e, surpreendentemente, o parlamento brasileiro aceita. Resultado, criou-se um impasse. João Goulart era o novo presidente. João Goulart volta para o Brasil e nós sabemos, tá, que contra João Goulart nós tínhamos aí setores da sociedade brasileira que temiam que João Goulart fosse um comunista travestido de progressista. A cúpula das Forças Armadas não queria Jango no poder. A oligarquia rural brasileira também não. A burguesia urbana, muito menos. A classe média brasileira também não o queria. A cúpula da Igreja Católica, muito menos, porque nos países em que o comunismo foi implementado, a religião tinha sido perseguida. Não queria ele no poder os Estados Unidos, porque temia que Jango fosse um comunista travestido de progressista e que, portanto, implantaria no futuro o comunismo no Brasil. A gente só consegue compreender esse teatro quando você entende que o mundo vivia uma bipolaridade. E isso era muito palpável naquela época. A solução, né, para isso foi a implementação no Brasil do regime parlamentarista, onde o presidente Jango permaneceria como chefe de Estado, figura meramente representativa, e o chefe de governo seria indicado pelo parlamento, que teria o poder de comandar o governo. Jango concorda com essa alternativa para evitar um banho de sangue, uma guerra civil, mas é colocada uma cláusula de que a população brasileira seria chamada, né, a um plebiscito para saber se queria a manutenção no futuro do regime parlamentarista ou a volta, né, do regime presidencialista.
Depois do início do parlamentarismo, onde a população brasileira não entende esse regime político, é convocado, né, o plebiscito e a população não referenda a ideia do parlamentarismo, que era a volta do presidencialismo. E aí, João Goulart, de fato, assume o poder. João Goulart tenta implementar no Brasil as chamadas reformas de base, uma reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma educacional, né? E por aí vai. Óbvio que esse conjunto de reformas não agradava, né, a oligarquia rural, a burguesia urbana, parte da classe média. Havia de novo o temor dos militares de que ele fosse um comunista, né? A própria Igreja Católica, a cúpula, era contra João Goulart. Resultado, nós tivemos lá em 31, né, de março de 1964 a deposição de João Goulart e o início da ditadura militar no Brasil. Num primeiro momento, a cúpula da Igreja Católica, a classe média, a burguesia urbana, acreditava que os militares iam afastar Jango do poder, iam estabilizar a política e a economia brasileira e iam convocar eleições. E é por isso que esses grupos parcialmente apoiaram a tomada do poder. O problema é que os militares tomaram gosto pelo poder, né? E resolveram, né, não convocar mais eleições, e a partir daí as eleições seriam eleições indiretas realizadas pelo Congresso Nacional. Iniciava-se então a ditadura militar no Brasil. No entanto, o momento de maior endurecimento vai acontecer justamente a partir de 1968, com a promulgação do Ato Institucional número 5. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, né, uma grande manifestação de estudantes reclamando, né, da qualidade e do preço do alimento servido no restaurante Calabouço. A polícia militar reage com extrema violência e atirando e mata um jovem de 16 anos, o Edson Luiz. A morte do Edson Luiz, de certa forma, choca o país como um todo. E aí, os movimentos estudantis e de trabalhadores começam, então, a sair para a rua, né, reclamando, né, a forma como a polícia militar e o regime militar tratava a própria população nas suas manifestações populares. Nesse exemplo específico, matando um jovem adolescente de 16 anos. E aí, nós vamos ter um parlamentar brasileiro que vai para a tribuna e acusa os militares de assassinato, acusa os militares de manter no Brasil uma ditadura feroz, acusa os militares de manter a prática da tortura com aqueles que são opositores do regime e exige, né, que os militares saiam do poder e que convoquem novas eleições para presidente da República. Esse discurso é levado para os militares pelo Procurador-Geral da República e há uma comoção nas casernas do Brasil como um todo. O oficialato brasileiro exige, né, que o deputado, de alguma forma, reveja suas palavras, peça desculpa às Forças Armadas, se recomponha e que ele seja processado. O regime militar, então, pede autorização ao Congresso Nacional para processar o deputado. E aí, por voto majoritário de mais de 284 votos, o parlamento brasileiro rejeita. Quando rejeita, o regime militar, então, resolve dar o troco. E o troco foi dado pelo Ato Institucional número 5. O AI-5 suspendia o parlamento brasileiro durante um ano, houve uma forte perseguição de todos aqueles parlamentares que eram contra o regime, houve um expurgo em massa, né, de intelectuais, professores, políticos, para fora do país, porque eram ameaçados de prisão
e de tortura, houve a cassação de mandatos, retirou-se a possibilidade do habeas corpus, né? De alguma forma foram trocados magistrados nas Supremas Cortes que eram contrários às decisões do regime militar, e o regime militar assume então um papel de censura das liberdades civis, da censura da imprensa, da censura à livre manifestação, da possibilidade, né, de estabelecer o estado de sítio, prisões consideradas arbitrárias, tortura, expurgo, né, e por aí vai. Esse momento foi um dos momentos mais tristes, né, da nossa história, um momento em que nós vimos brasileiros contra brasileiros. O momento atual traz, de certa forma, um pouco desse cenário. Hoje, todos nós, eu e você, toda a sociedade brasileira, se encontra escandalizada e enojada com essa classe de políticos que nós temos. Os casos de corrupção, de falta de ética, de moral, a falta sequer de um nacionalismo, de olhar para a população sofredora, né, nos causa espécie, né, nos causa nojo. Nos causa nojo, por exemplo, ver Gedel Vieira Lima, lá no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e sem nenhuma defesa de Dilma Rousseff, dizer que o povo não aguenta mais tanta roubalheira, tanta corrupção. Meses depois, o mesmo Gedel é preso com 51 milhões de reais em espécie num apartamento pedido a um amigo para guardar os despojos do seu pai falecido. Então é isso, né? Esse é o político que nós temos no Brasil. E aí, muitas pessoas nos dias atuais querem a intervenção militar. E eu entendo o porquê. A população não aguenta mais, né, tanta corrupção, tanto desvio de verba pública, tanta descaso com as demandas iniciais da população de segurança pública, de saúde, de educação, de habitação, de saneamento básico e por aí vai. No entanto, o que a população, na verdade, quer é um mínimo de ordem, é um mínimo de ética, é um mínimo de nacionalismo, é um mínimo de respeito, né, a essa população. E as Forças Armadas se apresentam, então, para essas pessoas como uma alternativa, trazendo exatamente isso. Hoje, as Forças Armadas brasileiras têm uma clarividência representada pelo seu comando. O comandante do Exército disse há pouco tempo atrás que não há saída para a crise política, ética e moral brasileira que não passe pela própria política. Hoje, os militares sabem que o caminho de uma intervenção militar, potencialmente abrindo caminho para uma ditadura, não é um caminho para uma sociedade livre, justa e democrática. As Forças Armadas brasileiras têm um papel fundamental, a que todos nós temos profundo respeito, que é a proteção do nosso país, que é a garantia da democracia, a garantia das instituições. Isso é trazido, inclusive, pela nossa própria Constituição. Mas acreditar que uma intervenção militar, né, possa equacionar todos os problemas pelos quais o Brasil passa é uma ilusão hoje, como fora em 1964. O caminho é nós termos lá mais ética na política, e isso passa pelas nossas escolhas, pela minha escolha como os representados nossos lá e o seu também. E, portanto, né, eu só quis fazer esse paralelo, né, e sempre em respeito máximo a todos os meus alunos que pensam de maneira diferente de mim, mas eu acho que o papel das Forças Armadas brasileiras é outro. O papel é dar garantia às instituições, é fazer a proteção do nosso país, é dar a garantia, né, da ordem, porém, essa ordem tem que ser sempre uma ordem democrática, como afirmara o ministro do Exército há pouco tempo. A saída se faz pela própria política. Hoje a gente demonizou a palavra política no Brasil como politicagem, como falta de ética, como falta de moral, como coisa de safado. Mas observe que não é assim em todos os lugares do mundo, e não é assim para todas as pessoas, e não é assim em todas as sociedades. A política é o caminho do confronto de ideias.
e deve se basear em ideias. Bom, voltando então ao nosso ato institucional número 5, nesse nosso ano, nós nos lembramos dos 50 anos do ato institucional número 5, o período aí mais duro implementado por Costa e Silva, 68, mas sobretudo a partir de 68 e 69, e a partir da década de 70, nós vamos iniciar um processo de abertura novamente para a democracia, sobretudo com o general João Batista Figueiredo, em 1979. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Em 2018, completam-se 50 anos de um dos momentos mais tristes da história do Brasil. No dia 13 de dezembro de 68, era elaborado o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, realçando a veia mais cruel da ditadura militar iniciada no Brasil em 64. O ato institucional número 5 decretava o recesso do Congresso Nacional, a possibilidade de intervenção nos estados e municípios, a permissão para cassar mandato parlamentar, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretava o confisco de bens considerados ilícitos e suspendia a garantia do habeas corpus. Quando o AI-5 foi efetivado em 68, ressalta-se um ano de muitas mudanças na sociedade mundial. Nós vivenciávamos lá a Guerra do Vietnã, contextualizando um momento da Guerra Fria. Ocorria o assassinato de um dos maiores líderes sociais de todos os tempos, o emblemático Martin Luther King, que lutava pelo direito dos negros americanos. Presenciávamos no Brasil a ascensão de movimentos artísticos como a Tropicália, todos influenciados por movimentos de maio de 68 em Paris. O governo Costa e Silva, de 67 a 69, nos primeiros tempos do governo, foram marcados por protestos estudantis. As táticas do comício relâmpago e das passeatas entusiasmavam os estudantes. Em 28 de março de 68, realizou-se 2 manifestações no Rio. O protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições do restaurante Calabouço, onde a polícia chegou atirando e matou o estudante Edson Luiz, um jovem de apenas 16 anos. O fato abala a opinião pública brasileira. Após a morte do Edson Luiz, as passeatas se multiplicaram pelas capitais. A sequência de manifestações reprimidas violentamente acabou por despertar a indignação das classes médias no Rio de Janeiro. A sociedade indignada promove, então, a passeata dos 100 mil. O governo decidiu, então, ampliar os mecanismos de repressão de modo a acabar com aquilo que os militares chamavam de subversivos. Nos dias 2 e 3 de setembro de 68, o jovem deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, é muito interessante ver no que o MDB se transformou, da Guanabara, usou a tribuna do Congresso Nacional para fazer um discurso inflamado contra a ditadura. O Procurador-Geral da República encaminhou o discurso até os quartéis. O governo encaminha para o Congresso um pedido para processar Moreira Alves. Entretanto, o Congresso rejeita o pedido por 216 votos a 14. A resposta do governo veio numa sexta-feira, 13 de dezembro de 68, publicando o ato institucional número 5. O general-presidente poderia, sem dar satisfações a ninguém, fechar o Congresso Nacional, cassar mandato de parlamentares, demitir juízes, suspender as garantias parlamentares, suspender as garantias do Poder Judiciário, legislar por decreto, decretar estado de sítio, etc. E só para que você se lembre, dentro de uma ditadura, como é que funciona? O ato institucional número 5
radicaliza a ditadura no Brasil, né? 10 coisas que você não poderia fazer se o ato institucional número 5 estivesse em vigor. Primeiro, você não poderia utilizar as redes sociais. De novo, você não poderia andar em grupo pelas ruas. Não poderia ter acesso a qualquer conteúdo da internet, porque havia censura. Não poderia participar de protesto. Não poderia ter um blog. Não poderia cantar ou ouvir músicas de conteúdo político. Não poderia fazer greve. Não poderia falar mal do presidente da República. Não poderia organizar reuniões e festas. Não poderia usar uma camisa com foto, né, de políticos considerados subversivos, dentre eles o próprio Che Guevara. Então, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, faz um apelo na Câmara Federal para que a população não participe dos desfiles militares do Dia da Independência. Em 12 de dezembro, os deputados negam o pedido do Executivo para caçar Moreira Alves, contrariando o desejo do presidente Arthur Costa e Silva. Em 13 de dezembro, menos 24 horas depois, o então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, anuncia em rede nacional a instituição do AI-5, né? Dando novos poderes para o presidente. 97 deputados foram cassados, 7 senadores com direito político suspenso, 500 filmes censurados, 450 peças de teatro censuradas, 200 livros no Brasil censurados, mais de 500 letras de músicas censuradas. Às vezes, as pessoas se esquecem, né, daquilo que foi a história. É muito importante conhecer a história. Repito, as Forças Armadas têm um papel louvável no nosso país, mas não é o de comando da nação. O de comando da nação tem que ser a liberdade única, minha e sua como indivíduo, numa votação, numa democracia. É isso que caracteriza um país democrático de direito. Ok? Pessoal, um abraço grande a todos vocês, forte abraço, a gente se encontra na próxima aula. Até lá! Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.